Mais uma vez falando do conflito Irã e Israel. O Irã afirmou que os ataques contra Israel vão continuar. Em entrevista a uma agência de notícias, uma autoridade iraniana disse que as próximas ações serão dolorosas e lamentáveis para os agressores. Nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, tem aqui mais detalhes para a gente a respeito desse assunto. E é uma declaração, né, o Luca, que vai de encontro no sentido de confrontar com a do próprio Benjamin Netanyahu, que também disse que os ataques contra o solo iraniano não vão parar, né? É isso mesmo, Nonato. Nós vemos que este movimento de escalada, de confronto, ele é confirmado pelos dois governos neste momento em que, mais uma vez, ataques são noticiados dentro do Irã e, obviamente, também dentro de Israel. Toda esta problemática ela tem elevado a preocupação de outros importantes players regionais, principalmente os países que abrigam bases norte-americanas, com a possibilidade de também serem atingidos, dadas as várias ameaças feitas pelo governo de Teherã àqueles países que ajudarem Israel no seu procedimento de defesa. A gente não pode esquecer que durante a última madrugada muitos ataques foram disparados contra Israel. O país tem um sistema de defesa antiaérea muito sólido, muito bom, seja o sistema do domo de ferro ou o sistema Arrow, que consegue interceptar mísseis, inclusive fora da atmosfera, mas com a quantidade de artefatos bélicos disparados contra o seu território, obviamente que os sistemas ficaram sobrecarregados e Israel precisou também da ajuda de seus parceiros regionais e também do seu principal aliado, os Estados Unidos, que ajudaram na interceptação. A preocupação da comunidade internacional é que este conflito, que ainda está concentrado no território iraniano e no território israelense, possa respingar a outros países e acabar arrastando outras potências regionais para um conflito armado que significaria um grande desastre humanitário para toda essa região e colocaria também a economia global sempre em uma situação de muita tensão, considerando que é uma região geoestratégica. A gente fala aqui muito sobre a produção de petróleo, de gás natural, as rotas comerciais. O próprio Irã, apesar de ser muito sancionado, está fora das negociações com muitos países, tem a China como seu principal exportador, controla o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% das embarcações levando barris de petróleo. Então, quando há uma guerra nessa região, a paralisação dessas rotas, a possibilidade de que novos países sejam arrastados para o conflito, obviamente que todo mundo fica em grande estado de tensão, não só pelas vítimas humanas, os inocentes, os civis que vão acabar morrendo nesse processo, que é sempre muito doloroso, mas também com os efeitos catastróficos que isso pode ter para a economia global, que já passa por um momento difícil desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia, depois a intensificação da guerra entre Israel e Hamas e, obviamente, com a guerra tarifária de Donald Trump contra o resto do mundo. Então, é um momento extremamente delicado e que pode afetar várias nações do planeta, por isso que a gente dá essa cobertura extensa aqui desde o começo destas trocas de hostilidades que aconteceram na madrugada de quinta-feira. E, Luca, quais são os comentários dos governantes aí na Europa? O que tem sido falado sobre esse conflito? Olha, Bia, a gente vê que é uma situação complexa para os países europeus, porque também tem certo antagonismo com o Irã. Muitos deles sancionam o Irã, consideram partes do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica também como grupos terroristas, e o enfraquecimento do regime iraniano, que é considerado um dos mais tirânicos dentro da União Europeia, é algo que agradaria os europeus. Mas, obviamente, que do aspecto humanitário, do direito internacional, todos condenam um ataque não provocado e pedem a desescalada, pedem a diplomacia como uma forma de resolver os conflitos, principalmente no âmbito das Nações Unidas e de encontros bilaterais. Quem tem ocupado protagonismo dentro do continente europeu neste sentido é o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que não só telefonou para as autoridades israelenses e iranianas, no caso o seu corpo diplomático, os seus ministros, mas também teve um telefonema com o presidente Donald Trump, que também é um aliado principal de Israel e que pode determinar os próximos passos. Todavia, a gente vê que todos esses esforços, todos esses pedidos de desescalada não têm surtido nenhum efeito. Tanto Irã quanto Israel se mostram irredutíveis nesse momento e dispostos a continuar com os ataques até que seus objetivos militares sejam alcançados, no caso de Israel, e até que uma resposta à altura seja
dada ao Estado de Israel por parte do Irã. É algo bastante complexo, talvez uma guerra mais longa do que estamos preparados para fazer esta cobertura, né? Muitos acham que um conflito desse poderia acabar muito rápido, ter um lado vencedor, mas estamos falando dos pesos pesados do corpo, pesos pesados, relacionados ao exército, né, do Oriente Médio, as forças armadas dentro do Oriente Médio. Israel e Irã são considerados por muitos analistas os mais fortes exércitos aeronáuticas e marinhas desta região e, portanto, não teremos um conflito tão fácil de ser resolvido. Provavelmente a diplomacia, sobretudo a americana, será fundamental para que um conflito como esse chegue a um desfecho, nem que seja temporário, principalmente com esta pressão exercida pelo presidente norte-americano Donald Trump para que o Irã volte às mesas de negociação e assine o acordo nuclear que há muito tempo está suspenso entre estes dois países. Pois é, até porque se escalar para algo mais longo, né, a diplomacia vai ficando cada vez mais difícil. Então, talvez o ideal seja que entrasse em campo nesses primeiros movimentos. Mônica Rosenberg, nossa comentarista, tem perguntas para você também, Luca. Mônica. Luca, bom dia, é um prazer falar com você sobre este assunto. A minha pergunta é em relação ao timing. Eu vejo muita gente que não está entendendo por que foi agora. É por causa da escalada do enriquecimento? É porque o Trump tinha dado um prazo? Explica um pouco para a gente por que aconteceu neste momento esse ataque. Bom dia também, Mônica, bom revê-la por aqui. O timing tem sido uma questão muito analisada em todo o mundo e a gente tem aquela justificativa oficial dos israelenses e aquela que pode ser inferida a partir da geopolítica. Oficialmente, os israelenses dizem que os iranianos estavam enriquecendo urânio acima de 60%, alguns relatórios falam até acima de 80%. Por que isso é relevante? Porque se você enriquece o urânio acima de 90%, você tem o combustível físsil necessário, assim na linguagem física, para armas atômicas. Exatamente por conta disso, Israel diz que para proteger o seu próprio direito à existência, já que repetidamente o governo da República Islâmica faz ameaças contra o Estado de Israel, ele teria que prevenir qualquer tipo de concretização dos planos nucleares do Irã. Ou seja, o timing tem muito a ver com o desenvolvimento nuclear iraniano. Por outro lado, quando a gente olha na geopolítica, a gente vê que o Irã, em muitas décadas, nunca esteve tão enfraquecido. A gente não pode esquecer, desde que começou a guerra entre Israel e Hamas, os vários braços do Irã dentro do Oriente Médio, seus grupos terroristas, fundamentalistas financiados pelo governo dos ayatolás, está muito mais fraco. Teve grande parte das suas estruturas militares danificadas. O Hamas, na faixa de Gaza, nós sabemos toda a tragédia humanitária que lá representa, mas como o grupo sofreu fortes perdas militares e também no número de seus combatentes. O Hezbollah, a mesma coisa. Desde que a guerra no Líbano entrou em uma trégua, nós vemos que a presença militar, até mesmo no sul do Líbano, diminuiu consideravelmente. Os Houthis estão muito distantes e não têm um controle territorial completo do Iêmen. Então, a gente vê que, além disso, o governo de Bashar al-Assad, que era o único governo constituído na região que dava apoio ao Irã formalmente, não existe mais. O Assad fugiu para a Rússia, há um governo de transição que é muito mais ligado aos países árabes sunitas do que ao governo persa xiita. Nesse sentido, o Irã está desguarnecido de apoios ao entorno do Estado de Israel e, na visão militar estratégica, é um momento correto para tentar atingir o governo iraniano. Não sabemos se surtirá todos os efeitos desejados por Netanyahu e pelas forças de defesa de Israel, mas de fato, algo que podemos confirmar através da geopolítica, que em muito tempo o Irã não estava tão enfraquecido quanto está durante os últimos meses. Luca, muito obrigada pelas informações. Você continua aqui com a gente durante todo o Jornal da Manhã. Até já.